O nosso segundo casal, o Júnior e a Stephanie, eles têm 3 anos de casado, bodas de couro, sejam muito bem-vindos. O nosso próximo casal, o Renato e a Fabiana, com 6 meses de casados, bodas de papel, Deus abençoe vocês. Acompanhados do lindo Davi. Nosso próximo casal, o Bittencourt e a Edna, com 21 anos de casados, bodas de zircão, parabéns. Nosso próximo casal, o Antônio e a Ângela, com 53 anos de casados, bodas de lápis lazuli, parabéns por uma vida juntas. Nosso próximo casal, José Ayrton e Elisete, com 17 anos de casados, bodas de ágata, parabéns. Agora é o Pedro e a Juliane, com 8 anos de casados, bodas de papoula. Que Deus abençoe muito a união de vocês. Agora eu convido o Ramalho e a Ivone, com 39 anos de casados. Que alegria! Olha o sorriso desse casal, gente. Dando continuidade, chamo a entrar o Rui e a Sandra, 45 anos de casados, bodas de safira, parabéns, muito tempo. Nosso próximo casal é o Samuel e a Cássia. Sejam bem-vindos, 3 anos de casados, bodas de couro. Ai, que linda, ela tá de buquê. Convido para fechar agora os nossos casais, o Bruno e a Ana Flávia, com 5 anos de casados, acompanhado do fruto desse relacionamento, e eles fazem bodas de madeira, parabéns. Decidimos viver juntos aqui. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ter uma palavra de oração, convidando Deus para estar presente nesse momento importante da vida matrimonial de vocês e também da igreja. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai, pelo dom da vida. Te louvamos, Pai, porque hoje nós estamos aqui para celebrar com alegria aquilo que o Senhor tem feito na vida de casais da nossa igreja.
A vida matrimonial é repleta de desafios. E nós vemos aqui casais com pouca experiência conjugal, outros com muita experiência. E tudo isso é fruto da tua presença na vida dessas famílias. Pai querido, continue os abençoando. E hoje nos abençoe com a sua presença conosco. Nós suplicamos, agradecidos desde já, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, pode sentar. Esse é um momento ímpar na vida de todos nós. Nós estamos aqui para celebrar com alegria aquilo que Deus tem feito na vida de todos vocês. Hoje nós vamos ter uma mensagem musical e depois nós vamos abrir a palavra de Deus juntos. Então, Tailuane e Sofia nos conduzam no celular. Ontem o pastor falou, sobre a forma de família. E eu vim cantar com a minha filha, que é um pedacinho da minha família aqui. Que Deus seja louvado por isso. Audrey. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Coração
vai viver. Você vai sorrir. Vai vencer. Obrigado, Tailuane. Obrigado, Sofia. Eu estava dando uma olhadinha agora, rápido aqui, em algumas curiosidades, talvez, da vida de vocês, né? Que vocês nos passaram com respeito às datas, né? Nós temos aqui, daqui a alguns dias, 9 anos de casado, né, Pedro? É isso? Deus seja louvado. Dia 26, na quinta-feira, é isso? Que beleza. Daqui a pouquinho já estão virando, né, do 8 para 9 anos. Também vejo aqui o Werneck, a Tailuane já mencionou, 53 anos de casado com a Ângela. Que bênção, viu? Muitos de nós aqui não temos de idade o que vocês construíram juntos. Deus seja louvado, viu? Todos nós temos mais ou menos tempo de relacionamento, e eu fico feliz porque existe um ingrediente que uniu a todos nós. Foi o próprio Deus. O amor que Deus colocou no nosso coração e a presença dEle também na nossa vida, né? E isso é o mais importante de tudo. Esse final de semana, para mim, tem sido muito, muito importante passar esse tempo com vocês. Porque eu tenho não só aprendido também, mas Deus tem, eu tenho certeza disso, tem construído algo junto conosco. A vida matrimonial, ela não é feita de um mar de rosas, não é. Mas ela é construída todos os dias, muitas vezes com sacrifícios pessoais. E esses sacrifícios, não tenham dúvida, terão o seu talvez desfecho final quando Jesus Cristo voltar. Talvez o grande propósito da união de todos nós é a salvação da família que Deus nos permitiu construir. A maioria de nós talvez tem filhos, e esses filhos são também um pouco, ou contam um pouco da nossa história, das bênçãos que Deus derramou sobre cada um de nós. Se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse no livro de Efésios, capítulo 5, e aqui nós temos algumas orientações, mas também reflexões. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu era um pouco mais rebelde quanto a algumas vontades da Luísa, né? E ela sempre gostou muito de shopping center. E eu sempre, até hoje, é o lugar que eu menos gosto de ir. Mas eu lembro de um fato interessante que aconteceu, isso quando a Tatá provavelmente tivesse seus 3 para 4 anos de idade. A Luísa, nós fomos a Campinas e eu prometi a ela que eu iria levá-la no shopping. E logo que cheguei, eu me arrependi de ter feito aquela promessa. Mas eu tive que cumprir a promessa. Não sei se vocês conhecem o Shopping Dom Pedro, em Campinas. Não sei se ainda é, mas naquela época era o maior shopping da América Latina. E eu não prometi só a ela que eu iria para o shopping, mas que eu não ia ficar com cara de emburrado no shopping. Não ia ficar bravo, ia ficar feliz, alegre. E toda vez que a Luísa olhasse para mim, eu daria um sorriso. Promessas que a gente faz quando a gente está um pouco entusiasmado. Foi uma dessas que eu fiz. Pois bem, eu e a Luísa entramos no shopping, e quando abriu aquela cancela, eu tive a primeira decepção, né? Porque eu sabia que ia chegar a conta no sem parar, né? Logo em seguida, nós começamos a caminhar. Foram 4 horas, 4 longas horas, caminhando em todos os corredores do shopping Dom Pedro. Foi triste, foi bem mais do que isso. Mas a verdade é que aquele dia eu aprendi uma coisa muito, muito interessante que eu levo para a minha vida inteira. Nós somos pessoas diferentes, e eu louvo a Deus por isso. A Luísa, ela é muito mais emocional do que eu.
E eu sei que as mulheres, na sua grande maioria, são assim. Os homens são muito mais racionais do que as mulheres. Para nós, talvez ir ao shopping vai ser o significado, talvez, pelo menos é para mim, eu creio que para muitos aqui também possa ser, é uma interrogação de quanto é que nós vamos gastar nessa brincadeira, né? Porque toda vez que você vai no shopping, alguma coisa, um pedaço de nós fica no shopping. Só que aquele dia, em tantas horas que a gente passou naquele shopping, eu percebi que muitas vezes a Luísa me convidava a entrar nas lojas. E eu fui com ela, pelo menos em algumas, né? Só que a Luísa não comprava nada na loja em que ela entrava. E me mostrou, naquela tarde, que para a mulher, o shopping não é símbolo de desespero, como é para um homem. Mas ela quer estar lá para ver, para sentir. Nós, quando vamos na padaria ou no mercado comprar pão, nós vamos lá, em 5 minutos resolvemos o problema. Mulher precisa passar em todos os corredores do mercado, né? Talvez o resultado final seja o mesmo, né? É só pão, mas a mulher precisa sentir. Eu percebo que Paulo, guiado por Deus, também tinha essa sensibilidade quando ele escreveu essa porção do livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, perdão. E aqui nós vemos uma orientação para os homens e também para as mulheres. Paulo ele começa falando às mulheres, e ele diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, porém, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Essas palavras, elas são interessantes, porque falam daquilo que nos uniu. Todos nós construímos uma história. E eu sei que, talvez, um dos grandes exercícios que nós fazemos ao longo da vida é tentar conhecer mais profundamente as reações e o caráter da pessoa que está ao nosso lado. E talvez, se eu pedisse para você, mulher, descrever quem é o seu marido, nós teríamos uma descrição muito próxima da realidade, mesmo que ele não concorde, né? E se eu pedisse para os homens descrever a sua esposa, não tenho dúvida, nós também conseguiríamos descrever a nossa esposa. Talvez num olhar diferente daquele que as mulheres teriam, mas ao longo da nossa vida nós tentamos fazer esse exercício, às vezes como o Werneck e a Ângela, há 53 anos, talvez como o Pedro e a Juliana, há 8, quase 9 anos, eu e a Luísa, quase 23 anos, e assim por diante. Nós passamos a nossa vida tentando compreender o outro. Mas quando nós entendemos que a esposa é diferente, ou pensa de uma forma diferente de nós, talvez tudo aquilo que rodeia o nosso relacionamento, ele pode ser transformado. Aqui, Paulo, ele fala às mulheres de algo que é racional, e fala aos homens de algo que envolve emoção. Esposas, sejam submissas ao seu próprio marido. Em outras palavras, respeitem. E a gente já vai entrar em alguns detalhes importantes aqui. O respeito é algo racional, assim como o amor, a ordem dada aos maridos, amem a vossa mulher, é algo que envolve também o sentimento. Nós não somos, na grande maioria, sentimentais, nós somos racionais. E Paulo nos diz, ame a sua mulher. A nossa companheira, a nossa esposa,
ela deve ser amada, segundo as palavras de Paulo, assim como Cristo amou a igreja. Esse amor vai além das capacidades humanas. Eu não tenho dúvida que nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos amar a nossa esposa se Deus não estivesse ao nosso redor. Ele é amor em pessoa. Ele não contém amor. Ele ama por essência do seu caráter. E quando vivemos uma vida próxima de Deus, é natural que nós amemos a pessoa que está ao nosso redor. O amor envolve fidelidade, envolve carinho, bondade, envolve também lealdade e fidelidade. As mesmas características, talvez, que nós encontramos no respeito. E eu não tenho dúvida que se nós, maridos, amarmos a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, se fosse necessário entregar a própria vida à esposa, ou pela esposa, a consequência será naturalmente o respeito, ou como o próprio texto diz, a submissão. Aqui a submissão não é uma submissão cega, mas sim uma resposta àquilo que nós, como maridos, entregamos à nossa esposa. Nenhuma mulher que se sente amada vai deixar de trilhar o mesmo caminho do homem. Não vai. Se uma mulher sente segurança no esposo, sabe